esteja de olhos bem abertos. Seja bem-vindo novamente ao segundo vídeo sobre este maravilhoso e esclarecedor conteúdo que vai lhe ajudar a seguir com sabedoria a sua caminhada eleitoral, o cristão e a política. E o cristão tem tudo a ver sim com a política. Se você não vota, outro vem e vota em seu lugar. Dando prosseguimento à nossa linha de raciocínio de nosso primeiro vídeo, o político que usa o seu mandato para se unir a outros na aprovação e legalização de projetos que vão contra os princípios, contra a ideologia bíblica, para roubar os cofres públicos, desviando os recursos que deveriam atender às necessidades do povo para se enriquecer ilicitamente, é claro, deve ter nosso repúdio e não nosso apoio. O político, tanto o que rouba ou que deixa roubar, o político que se corrompe ou que deixa a corrupção correr solta, o político que acusa os adversários, mas protege os seus aliados, não deve ocupar esta posição de ministro de Deus, pois Deus abomina a injustiça e condena o roubo. Deus instituiu as autoridades com dois propósitos claros: a promoção do bem e a proibição do mal. O governo é ministro de Deus não só para fazer o bem, mas também para exercer o juízo de Deus sobre os transgressores. Portanto, devemos sujeitar-nos às autoridades, não por medo de punição, mas por dever de consciência. Cabe a nós, como cidadãos, orar pelas autoridades instituídas, honrá-las, respeitá-las e pagar-lhes tributo, uma vez que seu chamado é para atender constantemente a essa honrosa diaconia de servir ao povo em nome de Deus. Quando, porém, as autoridades invertem essa ordem e passam a promover o mal e a proibir o bem, chamando luz de trevas e trevas de luz, cabe a nós, como eleitores e como porta-vozes de Deus, alertar as autoridades a voltarem à sua vocação. E se essas autoridades, porém, quiserem nos impor leis injustas, forçando-nos a negar a nossa fé, cabe-nos agir como os apóstolos em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos pedir orientação a Deus pelo Espírito Santo e pela sua palavra, para agirmos em conformidade com a vontade de Deus, pois quando um justo governa, Deus é glorificado, Deus é exaltado e o povo não sofre. Veja o que diz Provérbios 29:2. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Veja também o que diz Salmo 33:12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Diante desses dois textos, entendemos que em um país democrático como o Brasil, as autoridades políticas que governam, sejam eles vereadores, deputados, senadores ou presidente, chegam ao poder por um único meio, um único caminho, as eleições. E todas as duas formas concretas de Provérbios 29:2 e do Salmo 33:12, para que seja uma realidade entre nós, é possível pelo meio democrático da eleição. Quando falo sobre este tema, o cristão e a política, não estou falando sobre partidos ou muito menos sobre ministérios, placas denominacionais de igrejas. Estou falando sobre a responsabilidade social que todos os seguidores de Cristo, os cristãos, têm em sua comunidade, em seu estado, em toda a nação, de elegerem homens e mulheres que têm princípios que prezam pelos valores éticos, morais, políticos, econômicos, sociais e religiosos, que seguem a ideologia bíblica e principalmente que temam a Deus. Entenda que para nós cristãos não se trata de uma questão partidária, mas cultural e principalmente espiritual. Está muito acima do que qualquer partido ou grupo político. É uma guerra ideológica e espiritual entre a luz do cristianismo e as trevas do marxismo. Veja o que diz Apocalipse 12, versículo 12, parte B. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Por isso Cristo nos alerta tanto sobre o mundo, sobre o sistema que rege as pessoas, sistema que tem muitos governantes que se opõem à verdade, sistema esse que muitos não reconheceram Deus como Criador e soberano, onde muitos rejeitaram a Cristo e o levaram à cruz, sistema esse onde muitos não podem receber o Espírito Santo. E quero te alertar que todas as doutrinas vermelhas do marxismo, socialismo, comunismo, nazismo, fascismo de esquerda são inimigos declarados da fé cristã. Como exemplo, fomos governados e sofremos com um governo de esquerda durante os últimos 16 anos, que investiu fortemente contra os nossos valores éticos, morais, políticos, econômicos, sociais e religiosos. Para que entenda, não precisamos ir tão longe.
Basta tirarmos como base o que aconteceu recentemente em outros países próximos a nós e que foram doutrinados e sofrendo estão com o comunismo, com o socialismo, com o marxismo. Estes que só trouxeram escassez, miséria, dor e sofrimento a essas nações. Por isso digo mais uma vez que o cristão tem tudo a ver sim com a política. Se você não vota, outro vem e vota em seu lugar. Lembra-se de José? Se não fosse José, filho do patriarca Jacó, um grande estadista governando o Egito, não haveria o gerenciamento e a logística correta para alimentar toda a humanidade. Se não fosse o ainda jovem Daniel no palácio em Babilônia e posteriormente governando as províncias babilônicas, o rei Nabucodonosor não saberia quem seria o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se não fosse a influência política de José de Arimateia, Jesus não teria um túmulo digno para ser sepultado. E o cristão tem tudo a ver sim com a política. Se você não vota, vem outro e vota em seu lugar. Bem, chegamos ao fim de mais este segundo vídeo. Assista o último vídeo, nele falarei sobre os cristãos que votam em doutrinadores de esquerda. Não perca, muita coisa interessante e que vai lhe ajudar muito em sua caminhada eleitoral foi preparado para você. Que Deus abençoe a sua vida. Te aguardo no terceiro e último vídeo sobre o cristão e a política.